tudo bom? Bom, esse é mais um vídeo do canal Se Relacionando com Jesus, tá bom? E pra quem não viu o primeiro, corre lá, tá bom? Que Deus ele quer falar aos nossos corações a respeito de como nós devemos se relacionar com Ele, o que fazer, o que não fazer no relacionamento com o Pai, tá bom? E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês terem acesso a esse primeiro vídeo, tá bom? E o assunto de hoje, né, é sobre mudança, né? Vamos tocar na nossa ferida, que é a questão da mudança. Porque é um cenário que a gente está vivendo hoje, né? Nós tivemos que nos adaptar, né, a muitas coisas devido a essa pandemia, tá? E Jesus, ele quer falar, né, ao meu coração, ao seu, ele quer ministrar, tá bom? E o assunto de hoje é, como a força de Deus mudar é totalmente possível, tá? Isso alegra muito meu coração, porque a gente sabe, né, que tem coisas que a gente não tem forças para mudar sozinho. E é muito bom saber que Deus ele vai depositar a força nele, a força dele em nossas vidas, e que a gente vai conseguir mudar naquilo que a gente realmente precisa mudar, tá? E seja naquela, né, no seu filho, né, que agora você que está sendo professor, você que está sendo a professora, né? Ou seja, o trabalho em casa, né, com filhos, né? Então, vamos pedir muita orientação a Deus e Ele vai falar aos nossos corações, tá bom? A respeito dessa questão de mudança, né? Todo ser humano tem aquela área que a gente consegue lidar, né? A gente sabe mudar com uma facilidade muito grande. Mas todos nós temos áreas das nossas vidas que a gente não consegue mudar. E por isso a gente deixa lá no canto, a gente esquece. Talvez a gente até volte lá e tente dar o primeiro passo para mudar, mas como a gente está iniciando com a nossa força, não vai nem pro segundo nível. Na verdade, você vai rodar, rodar, rodar e não vai conseguir mudar, porque você começou com sua força. Tá, e sobre essa questão, vamos lá pelo primeiro item, tá? Se tem uma área que você não consegue mudar, não só se referindo a essa questão da pandemia, tá? Mas seja aquela pessoa que você precisa perdoar e que você não consegue, tá bom? Seja a sua família, né, que você tem convivido, né, mais tempo e tá difícil se relacionar, tá difícil se relacionar com o outro devido a ele ser um pouco difícil, né, de lidar. Mas é totalmente possível com a força de Deus. Mas tá aqui um segredo. Se você não conseguir mudar nessas áreas, tá bom? É porque você está usando a sua própria força. Se tem algo que a gente erra, é porque a gente quer mudar com as nossas próprias forças. E não dá, gente. A gente não consegue. Por isso que tem coisa que a gente tenta mudar e fica rodando no mesmo lugar. Porque é com a nossa força. Tá? Eu tenho até um exemplo pequeno pra contar. É algo simples, mas que Deus ministrou no meu coração, tá? Porque a gente também vê Jesus nas coisas pequenas, nas coisas simples do dia, ele ensina também, tá? E Jesus, ele... Todo mundo tem aquela área doméstica na casa que prefere fazer, né? E outros que não, né? Eu sou a dobra-roupa. Tenho uma agonia muito grande em dobrar roupa. E eu falei, já tava na hora de arrumar, né? E aí eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir, não. Eu falei pra mim mesma que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir dobrar aquela roupa de jeito nenhum, porque eu tava olhando pra ela assim, eu falava, não, não vou lavar, não vou conseguir, né, dobrar. Mas assim, logo em seguida, Deus veio assim, ministrando no meu coração e falando, Érica, eu sou seu pai, eu estou aqui, eu vou lhe dar força para que você consiga arrumar a roupa, tá? E logo em seguida eu falei, realmente, não é sobre a minha força, é sobre Deus que vai depositar a força dele em mim e isso vai fazer toda a diferença e realmente eu vou conseguir. Então, primeiramente, tome muito cuidado, tá bom, com essa questão. Lembre-se que existe um Deus muito grande, tá com uma força muito grande, maior que a sua, tá bom? Você não é aqui, por exemplo, muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa e não dá certo, dá errado. E aí a gente se define por aquilo. Mas não se defina por aquilo que você tentou fazer e não conseguiu, tá? Você não é isso, você tem um Deus que pode te ajudar, tá bom? E a outra questão, né, a questão do pensamento negativo. Pensamentos negativos não geram mudanças boas. Vamos colocar isso na nossa cabeça, porque isso é muito importante. Se você pensar coisas ruins a seu respeito, não vai sair nada de bom, tá bom? Vai ser mais difícil para você fazer coisas boas, gerar mudanças melhores, tá bom? Essa é a questão do exemplo que eu trouxe para vocês do guarda-roupa. Eu comecei a colocar na minha mente pensamentos negativos. E se eu continuasse pensando dessa forma e se não tivesse ouvido a Deus, o que ia acontecer? Eu realmente não ia arrumar, né? Eu não ia gerar essa mudança em mim. Então tome cuidado com os pensamentos que você pensa.
em momentos assim, principalmente com coisas que você sabe que é difícil mudar, tá bom? Comece os seus dias dizendo: Deus, vai dar tudo certo, meu Pai. Me dá, coloque coisas boas no seu dia, que por mais que as dificuldades venham, você vai estar preparado, né, mentalmente falando, e vai estar preparado em enfrentar aquela situação de a melhor forma, tá bom? E outro assunto que a gente precisa falar também, tá? Na verdade, eu vou mostrar pra vocês uma passagem bíblica que fica lá em Mateus 17:20, que Jesus diz assim, pra confirmar tudo que a gente tá falando aqui, tá bom? Foi porque você não tem bastante fé, tá bom? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte, saia daqui e vai para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Ou seja, Jesus está dizendo, se você tiver fé, você pode gerar uma mudança tremenda na sua vida. Você pode mudar naquilo que você quer tanto mudar, se você tiver fé. Jesus fala, né? Algo que Jesus sempre falava assim para os discípulos, né? Que eles não tinham fé. Eles não tinham fé, né? Nós temos um exemplo de uma mulher que ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Por quê? Porque ela teve fé. E Jesus percebeu isso, Jesus sentiu a fé dela, porque a fé dela transformou, né? Ela acreditou e se transformou, né? Ela ficou curada ali. Então, olha a importância da fé, tá bom? Essa questão de acreditar que Jesus vai depositar força em você, tá bom? E a gente tem outro tópico para falar a respeito também, tá bom? Ceda o lugar para o piloto, tá bom? Se tem uma coisa que Jesus gosta de fazer, é muita ilustração, é muita comparação, parábola, tá bom? E aqui a gente também vai falar sobre muitas comparações, parábolas, tá bom? E essa questão de ceder o lugar ao piloto, tá bom? Vamos fazer a seguinte ilustração. Vamos supor que você, nesse momento, está num avião e o piloto está lá dirigindo. Você levantaria do seu lugar e falaria, piloto, deixa eu ficar no seu lugar? Você faria isso? Eu tenho certeza que a resposta vai ser não. Por quê? Primeiro, porque você não sabe qual é o caminho. Você pode até saber qual é o destino, mas você não sabe qual é o caminho que se deve seguir. E se as turbulências vierem, você não vai conseguir lidar. Porque só o piloto tá preparado para isso, tá? O piloto tá capacitado para, ele sabe o caminho que você deve ir, tá? Ele sabe que turbulências vão vir e ele sabe lidar melhor que você. Você não vai conseguir, tá bom? Então vamos trazer isso para o nosso relacionamento com Deus. Você não sabe o caminho. Você não sabe qual é o caminho que você tem que seguir para mudar. Tá bom? Porque quando a gente fala de mudança, tá? Principalmente naquelas áreas mais difíceis pra gente, a gente nem pensa, tem assuntos que a gente nem quer mudar, seja perdoar alguém, né? Porque pra gente é difícil, mas existe um Deus que torna o impossível possível, tá bom? Não ceda o lugar pro piloto. Jesus sabe como ele vai te encorajar, como ele vai dar força para que você mude nisso, tá bom? Então ceda o lugar para o piloto, Jesus, tá bom? Não tente tomar o lugar de Deus, porque nós não fomos feitos para tomar o lugar de Deus. A gente não tem essa capacidade para controlar tudo. Gente, Jesus está 24 horas em cada segundo de cada dia cuidando das pessoas. Ele não dorme para cuidar de você. Então não tente fazer isso com você, porque não vai dar certo. Jesus, ele é a natureza dele, ele é assim, ele é perfeito, ele sabe de tudo, então confie em Deus, tá bom? E vamos lá, João 14, 5, tá? Não, é 15, misericórdia. João 15, 5 diz assim, eu sou a videira, Jesus está dizendo, eu sou a videira, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada, tá? Então Jesus confirmando pra gente, eu sou a videira, eu sou a videira. Jesus está dizendo, você é o ramo, nós somos o ramo e nós precisamos estar fixos e firmes com a videira. A gente não pode querer tomar o controle, tentar mudar do nosso jeito, porque nós precisamos estar na videira, tá bom? Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá fruto. Jesus está dizendo, você não vai dar frutos, você não vai melhorar naquilo que você tem que melhorar se você estiver longe de mim. Não vai ocorrer uma mudança efetiva e que faça você realmente sair desse lugar e
ter uma transformação incrível na sua vida. Porque você não está na videira que é Jesus, tá bom? Quando nós estamos realmente na presença de Deus, na videira que é Jesus, nós temos força e nós damos muitos, muitos frutos, tá bom? E Jesus, no final, ele diz assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então Jesus está dizendo: você precisa que eu controle a sua vida, você precisa deixar eu te dar força, você precisa deixar eu ser o piloto da sua vida, tá bom? Então comece a ceder o lugar do piloto para Jesus. Você não foi criado para isso, tá? Jesus sabe que o fardo é pesado para você carregar. Você não consegue comandar a sua vida emocional, profissional, familiar. Imagine dessa forma, você não consegue. Você pode até tentar, mas você mesmo sabe que não dá certo. Tá? Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero que Deus tenha ministrado o coração de vocês, assim como Ele ministrou o meu com isso, né, que eu aprendi com Jesus, tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo, tá bom? Compartilhar para aquelas pessoas que precisam mudar, né? E não estão conseguindo, né? Tá ficando no mesmo caminho, tá? Conta lá esse segredo para ela, tá bom? Manda esse vídeo, tá bom? E acompanha os vídeos aqui, tá bom? Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Tchau.